Oi, oi, bem-vindo ao 1207. Não repara bagunça. Pessoal, já vamos começar que a gente já veio fazer algumas coisas aqui. Esse apartamento, ele é para locação. Ele fica aqui na Vila Prudente. E o que que acontece? Nós estamos transformando esse espaço inteiro. Eu vou deixar a metragem aqui para vocês verem desse espaço. E a gente hoje também vai falar de dinheiro, vai falar de valor. Então, hoje a gente vai colocar aqui na tela para vocês, porque eu não estou com a minha colinha aqui, mas eu vou deixar para vocês referente a valores, para vocês acompanharem tudo. Então, vamos lá. Uma coisa, gente, quando a gente começa uma obra, uma das últimas coisas que eu deixo tirar da obra é o tanque. Por quê? Porque normalmente, quando a gente vai manter uma torneira, nós fazemos o quê? Nós deixamos ela totalmente protegida, tá vendo? A gente deixa tudo protegido aqui, não utiliza, e aí o tanque, que normalmente é uma coisa que a gente tira do apartamento depois para dar lugar a um tanque de inox ou speed, etc. Então o que a gente faz? A gente está tirando o tanque das obras por último para a galera lavar material. Lavar também, tem gente que toma quase um banho aqui antes de sair daqui da obra. Então isso é muito importante. Então a gente deixa o tanque uma das últimas coisas que saem. Eu gosto de contar isso porque quem às vezes vai fazer uma obra sozinho, é interessante saber sobre essa dica já. E aí uma outra coisa, aqui neste apartamento, por ser um apartamento de locação, todas as vezes quando a gente vai fazer o projeto, primeiro que locação, o projeto normalmente sai um preço mais barato comigo, porque normalmente para locação a gente acaba tendo uma questão de que nós não temos tanta atenção que a gente tem que ter no projeto, no sentido de que quando você vai morar, você acaba que você vai deixar exatamente com a sua personalidade. Então, o arquiteto tem que conversar com você, tem que entender como que tá toda a sua situação, entender exatamente o que que você quer, o que que você sonha. Tem que ter um cuidado muito grande para a gente conseguir fazer o projeto acontecer da melhor forma possível. Agora, quando a gente tem um apartamento que ele é para locação, acaba que nós podemos ou abusar um pouco da criatividade, ou ele é um pouco mais leve, ele é um pouco mais clean, a gente não coloca tanta informação do cliente, não coloca tanto sonho, é um tato diferente que eu comento. Então é por isso que os custos eles acabam sendo diferentes, né, para investimento e também para projeto. E aí vamos lá, este projeto aqui, eles têm dois, né, então nós estamos fazendo dois que vai ser um pouco parecido um com o outro e também fica longe um do outro, é muito engraçado, se eu não me engano é até a mesma construtora, porque a disposição, o jeito que eles fizeram, tudo é igualzinho. Enfim, e aí o que acontece? Nós temos aqui a entrada, e aí já dá para ver que assim, gente, esse empreiteiro eu estou adorando, e aí eu falo no final se eu vou continuar adorando ele, porque a gente tá no começo, mas eu tô amando, porque assim, os caras arrepiaram, a gente tá o quê? Umas 2 semanas, eu acho, aqui, e tá arrepiadaço, se vocês verem, a gente já tem com tudo para baixo do que precisa, porque também não tem muita coisa. Mas eles foram muito pontuais, são muito organizados, e eu vou mostrar essa obra para vocês. O que acontece? Aqui a gente já fez 3 testes. Eu gosto muito de sempre oferecer também o mousse de limão, que ele é um verde mais clarinho. Aqui a gente colocou o verde orgânico e o folha de uva. Importante frisar que esses 3 tons, eles são da Souvenir. E aí eu quero saber de vocês qual desses 3 tons vocês colocariam aqui no apartamento. Ou se tem outro tom que vocês gostariam de pôr, que os clientes vão ver este vídeo, então eles vão ficar de olho aí nos comentários de vocês também. E aí o que acontece? Aqui na entrada a gente tem isso. A gente já vai ter uma pintura aqui na entrada. Vamos pintar essa porta também. E aqui nós vamos manter uma lavanderia. Só que ela vai ficar um pouquinho mais oculta. Lave e seca oculta, o tanque vai ficar mais escondidinho. Nós vamos ter um armário aqui com um cabideiro, frente de pia aqui também. Então a gente vai ter revestimentos, nós vamos ter tudo. E aí o que acontece? Aqui nós vamos colocar a geladeira, aqui nós vamos manter a bancada, então isso ajuda também a gente a economizar bastante. Então a gente só vai colocar pedra aqui. No banheiro vocês vão ver que a gente também vai reaproveitar. Então geladeira, aqui o espaço da cozinha, a pia já é existente, então a gente só vai contratar um marmorista para ele fazer o recorte do cooktop aqui. E aí, gente, vocês vão ver que no projeto e aqui, os clientes resolveram ousar.
E aí eu já vou até colocar aqui pra vocês verem qual que é a cor que vocês preferem. Porque o que que acontece? Aqui eles colocaram esse revestimento da Decor Tiles que eu tô maluca. Eu estou rezando pra que sobre, porque eu quero muito levar pelo menos umas 2 peças embora, porque eu achei ele lindíssimo. Eu sou muito fã de verde. Então, né? E aí aqui a gente já testou algumas paginações. Eu vou inclusive mostrar aqui pra vocês, ó. A gente tem algumas paginações que nós podemos fazer. A paginação em pezinha, que é a clássica. Vou até colocar aqui, ó, porque essa eu acho que vale eu colocar aqui para vocês verem, ó, de longe. Em pezinho. Temos também o famoso, como se fosse o metrô, né? Que a gente faz, que tem aquele metrô white, sabe? Então, só que aí esse daqui a gente pode fazer o metrô, assim, dessa forma. Tem aquele que, obviamente, gente, o custo é mais alto para fazer, mas que também fica muito bom, que é no sentido ou escama ou espinha de peixe, enfim. Tem também que a gente pode fazer assim, tem que a gente pode fazer 2 assim, 2 assados. Então, assim, depende também da medida do seu revestimento, tá? Alguns dão, alguns não dão. Então, eles vão colocar aqui na frente de pia esse, vai ficar um chuchuzão. Então, eu achei maravilhoso, eu fiquei super empolgada. E aí, basicamente, onde vocês estão já é a sala. Então, eu vou mostrar para vocês. Do nada mudamos o ambiente, né? Aqui, eita, gente. Aqui a gente já tem revestimentos que chegaram hoje, inclusive. Os meninos já deixaram tudo bonitinho, tudo arrumadinho aqui. E daqui a gente já vai jogar já isso tudo aqui fora, tá? Já chegou as argamassas também, rejunte, já chegou tudo. E aí, aqui é onde fica a sala. Dá pra ver que a gente já andou fazendo alguns testes. Aqui nós temos açúcar cristal, papel de seda e gelo. Gente, eu estou amando trabalhar mais com papel de seda. O papel de seda teve uma época que ele ficou muito conhecido, né? Eu gosto muito da gelo e da papel de seda, mas a gelo, a papel de seda também cantando um pouquinho mais, que também são tons daqui da Souvenir. Então depois me falem qual desses 3 aqui que vocês gostariam de ter aqui, de ver aqui nesse apartamento. Sofazão, nós vamos ter uma divisória de vidro aqui. E aí aqui a gente vai ter o rack já. E aí nós estamos vendo ainda, estamos analisando a possibilidade de fazer uma integração com a varanda. Porque os clientes sabem que isso valoriza o imóvel, mas a gente tem que entender, valoriza quanto? Principalmente na região que a gente tá, que assim, querendo ou não, a gente não tem a vista de um parque. Então, pode ser que não valorize tanto. Então a gente tem que colocar isso na conta e entender. Mas o que que os meninos já fizeram? Aqui a gente já viu que tem um saco de entulho. Então a gente já demoliu esse revestimento e nós já impermeabilizamos também. E aí, tem uma coisa que também é muito importante vocês entenderem que acontece em obra, que é o quê? Nós temos os ralos que as construtoras entregam. Às vezes, dependendo, a gente não consegue salvar eles. Então, é muito importante você entender se você já desde o começo vai querer mantê-lo ou não, porque dependendo do empreiteiro, ele já vai quebrando tudo e já quebra o ralo também, gente. Esse ralo até que é bonzinho, mas normalmente é o de plástico branco que entregam, tá? Esse aqui também é plástico. Tá meio riscadinho e tal, mas enfim, dá pra salvar. E aí vocês entendem se vocês vão manter esse, se vocês não vão, qual que é o tipo de ralo que vocês vão ter. Isso é muito interessante vocês já saberem um pouquinho antes. Se vocês tiverem um arquiteto, né, um engenheiro na obra, eles já vão falar disso daqui também pra você, tá bom? Importante frisar, tem 10x10 e 15x15 que normalmente é o padrão. 10x10 é o mais padrão aqui de São Paulo, né, com os apartamentos novos, tá? Então assim, 10x10 normalmente é assim, aí vocês têm que ver antes de instalar o revestimento se ele é quadrado, que vocês querem ser redondo, né, e tudo mais. Importante frisar, às vezes quando você vai comprar, pode ser que você não compre junto com isso, que é o porta-grelha. Às vezes eles vendem só a grelha. O ideal é que você compre junto, porque às vezes depois para você achar só o porta-grelha de exatamente o ralo que você quer, às vezes é meio chatinho. Então, sempre quando vai comprar, com porta-grelha já também, tá bom, gente? Bom, enfim. E aí, o que que acontece? Aqui, temos algumas coisas que elas são estruturais, algumas paredes e algumas não. Então, a gente tem que analisar muito bem isso. Essa parede é uma parede de drywall. Então, a gente tá conseguindo fazer a brincadeira que a gente adora, que é subir aqui também a parte dos pontos, tá? A gente vai vir com uma mesinha aqui também, meio que de sala de jantar. Então, vai ficar mara. Já fizemos até, gente, eu acho que a gente não tá aqui nem há 3 semanas. E aí, a gente já impermeabilizou, já fez a demolição, já passamos a infra do ar-condicionado, já fizemos o nicho também, e a gente já está no outro apartamento deles também fazendo isso. Então é muito interessante. Aqui, a gente tem um quarto bem legal, e aí o que que nós vamos fazer? Guarda-roupa. A infra do ar-condicionado original era aqui, então dá pra ver ali um caninho marrom.
que é o dreno. Normalmente, quando as construtoras vão entregar o apartamento para vocês, tem muita gente que fala assim: ah, o ar-condicionado já vai vir tudo pronto, só você instalar. 80% é mentira. E aí, o que acontece? A gente vai ter, na verdade, é feito só o dreno. O que é? É um caninho de esgoto que é meio tipo o esgoto do ar-condicionado. Tô falando de uma forma bem boba, mas é mais para vocês entenderem. É o esgoto do ar. E aí, normalmente, é esse caninho marrom que eu comentei. E aí, o que acontece? Ele sempre vai para algum esgoto, né? Vai para algum ralo, alguma coisa assim. Então, normalmente, quando vocês vão fazer, como tratar depois a empresa e tudo mais, alguém para fazer a instalação do ar, saiba se tem, né? Vá verificar antes se já tem a infra ou se você vai ter que passar, tá? Porque aí você tem que passar o cobre, você tem que passar toda a parte, né, de elétrica dela também e tudo mais, porque eles só vão deixar isso. Aí o que acontece? A gente sempre tem que quebrar pra gente conseguir fazer essa passagem, tá? Então, analisem muito bem isso. Então, a gente quebrou aqui, já andamos fechando, já, os meninos são muito rápidos. Uma coisa que eu sempre reclamo, que eu sempre brigo, que eu falo, tem que ter proteção nos batentes, porque a gente vai manter, né? E o ideal é já proteger esses batentes, já tirar as folhas de porta logo quando entrar no apartamento, porque as portas hoje em dia, gente, que a galera entrega, são portas que elas são com uma qualidade um pouco inferior. E aí, o que acontece? Qualquer batidinha, qualquer coisa já danifica a porta. E às vezes eles vêm num material que, se a gente depois passa uma massa e pinta por cima, a textura fica diferente, porque a gente fica com uma textura tipo de parede. Então pensa numa textura de parede na sua porta. Às vezes as portas que a galera anda entregando é uma porta um pouco mais lisa. Então tem essa diferença, tá? Então por isso que eu já falo, já tira a folha de porta, já deixa num cantinho, tira lá, coloca num plástico, vai num plástico bolha, alguma coisa, proteja isso. E aí o que acontece? Aqui, tá vendo que a gente conseguiu passar uma elétrica? Nós vamos ter uma mesa de home office aqui, a cama e também já o guarda-roupa. Então, uma mesinha aqui, uma mesinha do outro lado. Então, a gente já está fazendo essas aberturas. Basicamente, já está quase tudo pronto. Aonde tem estrutura, a gente vai fazer por trás da marcenaria mesmo. E aí, gente, os clientes, eles quiseram ousar. No começo, eles estavam com muito receio, mas quando eles viram os valores, aí eles toparam gastar um pouquinho mais. Então, nós vamos ter alguns revestimentos diferentes. Por exemplo, a gente tem o da Decor Tiles, que eu mostrei pra vocês, que é o verdinho. A gente vai ter esse granilite. E nós temos o simples, que é esse daqui da Embramaco, que ele é o 71 por 71, tá vendo? Então, ele daqui, ele vai ser o piso da casa toda. E aí eu sempre falo, coloquem duas paredes do box, o mais simplão, e coloca uma de destaque, não tem problema. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse banheiro. E aí uma coisa muito importante para avisar para vocês. Ó, outra bancada protegida. E aí no caso, ó, a gente conseguiu salvar a baguete. Salvando a baguete ela é do mesmo material da pia. Então a gente vai tentar mantê-la tranquilamente, porque aí se jogar água aqui não vaza pro quarto. E aí o que acontece? Uma coisa que é importante a gente comentar aqui com vocês. Quando às vezes a gente vai tirar alguns revestimentos, acaba que cede o forro. Nesse caso, ó, o forro estava colado com o revestimento. Então, quando a gente tirou o revestimento, o forro cedeu. Aí, o que a gente fez? Tirou. E aí, agora a gente vai passar mais um forro. Então, aqui tem a oportunidade de vocês verem o que tem dentro do forro do banheiro de vocês. Normalmente, a gente tem esse encanamento aqui, ó. Que não é encanamento, né? Ele é uma tubulação. Que é onde que a gente chama de ventokit. Que é aquela ventoinha que quando você não tem janela, a gente aciona, né, agora não vai funcionar, mas a gente aciona no interruptor e ela já começa a sugar. Aquela suga o que, gente? Não é cheiro, tá? O ventokit, ele é para vapor, então ele funciona por conta de vapor, tá? A maior parte das vezes é isso, até onde eu sei. E aí o que acontece? Aqui, ó, tá vendo essa tubulação? Essa tubulação, na verdade, é do vizinho de vocês, não é a de vocês. O de vocês tá passando no de baixo. Então aqui, ó, dá pra ver aqui que tem o encanamento do vaso, e aí a gente tem o ralo, e aí a gente tem também, ó, o encanamento de água quente e fria do banheiro, o que vai quente e fria para a cozinha, e ainda o encanamento, ó, o esgoto da pia na cozinha. Então tudo isso a gente tem aqui, ó, e ainda tem o ralo do box também, para vocês verem. E aí o que acontece? Esse daqui, essa tubulação, tá vendo, ó? Ela interliga numa outra tubulação, que aí aonde tá vindo, para vocês verem até o que acontece no shaft de vocês. Ela tá vindo por aqui. Sim, gente, é um caninho deste tamanho para um shaft desse. As construtoras adoram exagerar. E aí ele tá vindo e tá indo lá para fora.
Você entendeu? Então ele vai tirar o vapor e já vai levar pra lá. Acaba tirando também um pouco do odor e tal, mas não é exatamente para isso que serve. Uma outra coisa muito importante falar: aqui a gente conseguiu 71 por 71 no Granilite e 71 por 71 o da Embramaco também. A gente faz dessa forma, gente, porque é o que eu falo, se não, quem tentar aqui igual eu, se a gente vier com revestimento nas paredes laterais, quadrado, e a gente vem com outro quadrado no fundo, e eles não encontram o alinhamento, quero morrer com isso. Então, ou a gente vem com um revestimento menorzinho, tipo decor tiles na parede, e nas outras o 71 por 71, ou a gente vem tudo na mesma medida, tá? Então é isso. A gente tá falando de alguns valores hoje para vocês. São os valores do empreiteiro. A gente ainda vai trazer aqui valor de revestimento. Minto, vou colocar já aí. Então é isso. A gente trouxe aqui para vocês valores do empreiteiro e dos revestimentos com a metragem para vocês já conferirem. E esperem para vocês verem o antes e depois, que a gente ainda vai falar de valor de ar-condicionado. Nós vamos falar ainda do valor das pedras que a gente ainda vai mexer, que tem aqui na lavanderia. A gente ainda vai falar de marcenaria também. Tudo isso a gente vai contar para vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, assina o sininho de notificação e também comenta. Eu quero saber quais as cores que vocês gostaram e se tem outras cores que vocês indicariam para eles. É isso, beijo!